Continuação da leitura do livro O Livreiro de Cabul, de Osni Sayerstadt. Tajmir apenas acenou com a cabeça. 2 meses depois encontrou Khadija pela primeira vez, na festa de noivado. Eles se sentaram lado a lado durante a festa toda sem tocar uma palavra sequer. Posso amá-la, ele pensou. Khadija parece uma cantora de jazz parisiense dos anos 20. Tem cabelos compridos e ondulados, repartidos ao lado e cortados logo acima dos ombros. Tem a pele branca, empoada, e está sempre de cajal preto e batom vermelho. Rosto magro e lábios grossos, parece que a vida inteira esteve sentada, posando com um cigarro na mão. Mas, pelos padrões afegãos, ela não é considerada bonita, né? Por ser magra demais, esbelta demais. A mulher ideal do Afeganistão é roliça, com bochechas roliças, quadris roliços e barriga roliça. Eu a amo agora, conta Tajmir. Estão se aproximando de Gardez e Tajmir já contou a história da sua vida a Bob, o jornalista americano. Nossa, diz ele, que história! Então realmente ama essa mulher agora? E a outra garota? Tajmir não tem a mínima ideia do que aconteceu com a ex-namorada. Nem pensa no assunto. Agora vive para sua pequena família. Ele e Khadija tiveram uma filha 1 ano atrás. Khadija teve muito medo de ter uma filha. Ele conta a Bob. Khadija sempre teve medo de alguma coisa e desta vez foi de ter uma filha. Eu dizia a ela e a todo mundo que queria uma filha, que era uma filha o que mais queria. Assim, se tivéssemos uma filha, ninguém lastimaria, porque era isto que eu queria. Se tivéssemos um menino, ninguém diria nada, porque todos estariam felizes de qualquer maneira. Diz Bob, tentando entender a lógica. Agora, Khadija está com medo de não poder mais engravidar, porque estamos tentando, mas sem resultado. Então digo a ela que um filho é suficiente. É bom ter apenas um. No Ocidente, muitos têm apenas um filho. Então, caso não venhamos a ter outro, todos vão dizer que não quisemos ter mais filhos. E caso venhamos a ter outro, todos ficarão felizes de qualquer maneira. Eles param em Gardez para comprar bebidas e cigarros. E quando Tajmir está trabalhando, ele fuma o tempo inteiro. 1 maço, 2 maços. Mas ele precisa tomar muito cuidado para a mãe não notar. Ele nunca poderia fumar na frente dela. Seria impossível. Eles compram um pacote de cigarros, 1 quilo de pepinos, 20 ovos e pão. Estão descascando os pepinos e quebrando os ovos quando Bob grita para pararem. Na beira da estrada, há uns 30 homens sentados em círculo. Estão com kalashnikovs no chão, à sua frente, e cinturões de balas cruzados sobre o peito. São os homens de Pat Chakan, Bob grita. Para o carro. Bob agarra Tajmir e se aproxima dos homens. No meio do círculo está Pat Chakan, em pessoa, o maior líder guerrilheiro das províncias do leste e um dos opositores mais ferrenhos de Hamid Karzai. Quando o Talibã caiu, Pat Chakan foi nomeado governador da província de Paktia, conhecida como uma das áreas mais turbulentas do país. Como governador de áreas onde a rede de Al-Qaeda ainda tinha apoio, Pat Chakan tornou-se um homem importante para a inteligência americana. Eles dependiam de ter colaboradores em terra, e um líder guerrilheiro não era pior que o outro. A tarefa de Pat Chakan era descobrir onde os soldados do Talibã e da Al-Qaeda estavam. Depois apontaria os lugares para os americanos. Para isso, foi equipado com um telefone via satélite que usava frequentemente. Ele sempre ligava para contar aos americanos sobre os deslocamentos da Al-Qaeda dentro da área. Os americanos atiravam num povoado aqui, outro acolá, nos de Karzai, em festas de casamento, em um grupo de homens discutindo numa casa, e nos próprios aliados do próprio Karzai. Ninguém tinha qualquer ligação com a Al-Qaeda, mas eles tinham em comum o fato de serem inimigos de Pat Chakan. Os protestos locais contra o governador obstinado, que de repente estava de posse de bombardeios B-52 e caças F-16 para seus acertos de contas tribais, ficaram tão violentos que Karzai não encontrou outra solução senão destituí-lo. Pat Chakan
Então, achou por bem começar sua pequena guerra particular. Ele mandava mísseis contra os povoados onde se encontravam seus inimigos, e havia combates diretos entre as diferentes facções. Muitos inocentes foram mortos enquanto ele tentava recuperar o poder perdido. Por fim, teve de desistir. Bob procurava por ele fazia tempo, e ali estava ele na areia, cercado por um bando de homens barbudos. Paddy se levanta ao vê-los. Ele cumprimenta Bob com frieza, mas abraça Tajmir calorosamente e o faz sentar-se ao lado dele. Como está, meu amigo? Tudo bem? Eles sempre se encontravam durante a Operação Anaconda, a grande ofensiva americana contra a Al-Qaeda, onde Tajmir trabalhava como intérprete. É só. Nunca fora amigo de Padshah Khan. Padshah Khan está acostumado a governar a região como se fosse seu próprio quintal, junto com seus 3 irmãos. Há apenas uma semana, ele fez chover mísseis sobre a cidade de Gardis. Agora é a vez de Khost, que tem um novo governador, um sociólogo que durante os últimos 10 anos morou na Austrália, mas que agora vive escondido com medo dos homens do Padshah Khan. Meus homens estão prontos, diz Padshah Khan a Tajmir, que traduz para Bob, que anota tudo febrilmente. Agora estamos discutindo o que vamos fazer. Ele continua e olha para os seus homens. Vamos pegá-lo agora ou vamos esperar? E vocês? Estão indo a Khost? Então precisa dizer ao meu irmão que ele tem que se livrar do governador já. Digam a ele para embrulhá-lo e mandá-lo de volta para Karzai. Padshah Khan fez gestos a embrulhar e enviar. Todos os homens olham para o seu líder, depois para Tajmir e o louro Bob, que continua anotando febrilmente. Escutem, diz Padshah Khan. Não há dúvida de quem ele considera ser o senhor legítimo das 3 províncias que os americanos vigiam com o olhar de falcão. O líder guerrilheiro usa a perna de Tajmir para enfatizar suas opiniões, desenhando mapas, estradas e frentes de combate na sua coxa. Para cada afirmação, Tajmir recebe um tapa na coxa e traduz mecanicamente. As maiores formigas que ele já viu estão passando por cima dos seus pés. Karzai está ameaçado enviar o exército na semana que vem. O que pretende fazer a respeito? Bob pergunta. Que exército? Karzai não tem exército. Eles têm os 200 guarda-costas treinados pelos ingleses. Ninguém pode comigo no meu próprio território, diz Padshah Khan, olhando para os seus homens. Eles estão de sandálias gastas e roupas velhas. A única coisa recém-polida e brilhante são as armas. Alguns dos cabos são cobertos por fileiras de pérolas coloridas. Outras têm faixas de bordados elaborados. Alguns dos mais jovens enfeitaram os Kalashnikovs com pequenos adesivos. Num deles está escrito Kiss Me, em letras vermelhas. Muitos desses homens lutaram do lado do Talibã, apenas um ano antes. Ninguém pode nos possuir, apenas nos alugar, dizem os afegãos sobre suas frequentes mudanças de lado durante as guerras. Agora são os homens de Padshah Khan que às vezes são alugados pelos americanos. Mas o mais importante para eles é a luta contra os inimigos de Padshah Khan. A caçada americana ao Al-Qaeda pode esperar. Ele é louco, diz Tajmir de volta ao carro. São homens como ele que fazem com que nunca haja paz no Afeganistão. Para ele, o poder é mais importante do que a paz. Ele é louco bastante para arriscar a vida de milhares de pessoas só para manter-se no poder. E os americanos ainda colaboram com um homem desses. Se fossem trabalhar apenas com pessoas que não tenham sangue nas mãos, não iriam encontrar muitas nessas províncias, diz Bob. Eles não têm escolha. Mas agora nem se importam mais de encontrar os talibãs para os talibãs para os americanos. Agora estão apontando as armas um para o outro, argumenta Tajmir. Murmura Bob. Será que vai haver mais combates sérios? Ele pergunta mais para si mesmo do que para Tajmir. Tajmir e Bob têm ideias totalmente diferentes sobre o que seja uma viagem bem-sucedida. Bob quer ação, quanto mais melhor.
Tajmir quer voltar para casa o mais rápido possível. Daqui a alguns dias, ele e Khadija comemoram 2 anos de casamento e ele espera já estar de volta. Ele quer surpreender Khadija com um belo presente. Bob quer acontecimentos mais dramáticos estampados nos jornais. Como algumas semanas atrás, quando ele e Tajmir quase foram mortos por uma granada, eles escaparam, mas o carro atrás deles não. Ou quando tiveram que correr para se esconder no escuro porque podiam ser confundidos com o inimigo entrando em Gales, as balas zunindo em volta deles. Estas coisas divertem Bob, como passar a noite numa trincheira, enquanto Tajmir gagueja por ter trocado de emprego. A única coisa boa nessas viagens é o extra, que recebe devido à guerra. Feroza não sabe disso. Tajmir pode ficar com esse dinheiro para si. Para Tajmir e a maioria dos habitantes de Cabul, esta é a região do Afeganistão com que menos se identificam. Estas regiões são consideradas selvagens e violentas. Os habitantes ali não querem se subordinar a um regime nacional. Padishah Khan e seus irmãos podem governar uma região inteira. Sempre foi assim. A lei do mais forte. Eles passam por paisagens áridas do deserto. Veem alguns nômades a camelo balançando tranquilos sobre as dunas de areia. Em alguns lugares, os nômades ergueram suas grandes barracas cor de areia. Mulheres em saias esvoaçantes e coloridas passam por entre as barracas. As mulheres da tribo Kushi são conhecidas por serem as mais liberais do Afeganistão. Nem o Talibã tentou fazê-las vestir a burca, contanto que se mantivessem longe das cidades. Também esse povo nômade sofreu muito durante os últimos anos. Devido à guerra e ao solo minado, tiveram que retraçar suas rotas centenárias e se movimentam em áreas mais restritas do que antes. A seca dos últimos anos fez com que grande parte de seus cabelos fica cada vez mais árida, embaixo ao deserto e acima das montanhas, em sucessivas variações de marrom. Nas encostas, vêem-se desenhos pretos em zigue-zague. São carneiros que, juntos e em fila, tentam achar alguma comida nas saliências estreitas da encosta. Estão se aproximando de Khost. Tajmir odeia essa cidade. Foi ali que o líder talibã, Mullah Omar, encontrou seus seguidores mais fiéis. Khost é a área ao redor que notaram que o país foi ocupado pelo Talibã. Para eles, muito pouco mudou. Ali as mulheres nunca trabalharam fora e as meninas nunca foram à escola. Sempre usaram a burca, são obrigadas pelo Estado, mas pela família, a usar. Khost é uma cidade sem mulheres, pelo menos na superfície, enquanto as mulheres de Cabul, após a queda do Talibã, começaram a tirar a burca e a frequentar restaurantes. Em Khost mal se vêem mulheres, nem sequer escondidas atrás de uma burca. Elas vivem trancadas em casa, não podem sair, nem fazer compras, raramente visitam alguém. Ali sobrevive a severa purdah, a segregação total entre mulheres e homens. Tajmir e Bob vão direto ao irmão mais novo de Padishah Khan, Kamal Khan. Ele ocupou a residência do governador enquanto este encontra-se numa espécie de prisão domiciliar voluntária na casa do chefe da polícia. Os homens do clã Khan estão por toda parte do jardim florido do governador. Há soldados de todas as idades, de rapazes magros a homens de cabelo branco, sentados, deitados ou circulando. A tensão e um pouco de ansiedade no ar. Kamal Khan? Tajmir pergunta. 2 soldados os acompanharam até o comandante, que se encontra no andar de cima, sentado no meio de um círculo de homens. Ele consente em ser entrevistado e eles se sentam. O menino entrega o chá. Estamos prontos para a luta, até que esse governador espúrio tenha deixado Khost e meu irmão seja reembolsado. Não haverá paz, diz o homem. O jovem, né? Os homens concordam com a cabeça. Um homem acena com força, é o segundo em comando. Ele está sentado no chão, com pernas cruzadas, toma chá e presta atenção.
O tempo todo acaricia um outro soldado. Eles estão juntinhos, as mãos dadas no colo de um deles. Muitos soldados lançam sorrisos sedutores para Tajmir e Bob. Em partes do Afeganistão, especialmente na região sudeste do país, a homossexualidade é muito difundida e aceita tacitamente. Muitos comandantes têm vários amantes jovens, e é frequente ver homens de idade andando com um bando de garotos. Os meninos muitas vezes se enfeitam com flores na cabeça, atrás da orelha ou na lapela. A homossexualidade explica-se por ser justamente nas regiões do sul e do leste do país que a segregação entre homens e mulheres é mais severa. É frequente ver meninos saltitantes e esvoaçantes em bandos. Eles têm olhos delineados com cajal preto e seus movimentos lembram os travestis do ocidente. Eles olham, flertam, rebolando os quadris e os ombros. Os comandantes não vivem apenas sua homossexualidade, a maioria tem esposa e um monte de filhos, mas raramente estão em casa e passam a vida entre os homens. Sempre há grandes dramas de ciúmes entre esses jovens amantes. Não são poucas as vinganças mortais já encenadas por ciúme de um jovem amante que se dividiu entre dois comandantes. Certa ocasião, dois comandantes começaram uma batalha com tanques dentro de um bazar. Na disputa por um amante, a batalha acabou com dezenas de mortos. Kamal Khan, um belo homem de seus 20 anos, alega com segurança que ainda é o clã Khan que tem o direito de governar a província. O povo está do nosso lado. Queremos lutar até o último homem. Nós não queremos o poder, diz Kamal Khan defensivamente. É o povo que nos quer. E eles nos merecem. Apenas seguimos os seus desejos. Duas aranhas de pernas longas sobem a parede atrás dele. Kamal Khan tira um saco sujo do colete, onde há alguns comprimidos que ele coloca na boca. Estou um pouco doente, diz com os olhos pedindo solidariedade. Eles são os homens que estão à disposição ferrenha do primeiro-ministro Hamid Karzai. Estes são os homens que continuam a governar de acordo com a lei dos líderes guerrilheiros. Recusando-se a obedecer às ordens de Cabul. O sacrifício da vida dos civis pouco significa. O poder é o que interessa. O poder significa duas coisas: honra, que a tribo de Khan mantenha o poder na província, e dinheiro, o controle do próspero tráfico de mercadorias contrabandeadas e as taxas alfandegárias da mercadoria que entra legalmente. O motivo pelo qual a revista americana está tão interessada no conflito local em Khost não é por Karzai estar ameaçando mandar o exército contra os líderes guerrilheiros. É provável que isso nem aconteça, pois, como disse Padshah Khan, se ele mandar o exército, vai morrer muita gente e Karzai vai levar a culpa. Não, o motivo real são as forças americanas na região, as secretas forças especiais americanas, das quais é praticamente impossível se aproximar. Os agentes secretos que rastejam nas montanhas atrás da Al-Qaeda. É sobre eles que a revista quer uma reportagem exclusiva, a caçada à Al-Qaeda. Mais do que tudo, Bob quer achar Osama Bin Laden, ou pelo menos Mullah Omar. Os americanos são precavidos e colaboram com os dois lados nesse conflito local. Colaboram tanto com os irmãos Khan quanto com seus inimigos. Os dois têm expedições com eles, e os dois lados recebem armas, equipamento de comunicação e serviços de informação. Ambos os lados têm bons contatos. Em ambos os lados, há gente que antes apoiava o Talibã. O inimigo principal dos irmãos Khan chama-se Mustafa. Ele é o chefe de polícia em Khost. Mustafa coopera tanto com os Karzai quanto os americanos. Depois que os homens de Mustafa mataram 4 homens da clã Khan numa troca de tiros, ele teve de ficar atrás de barricadas na delegacia de polícia durante vários dias. Os 4 primeiros a deixar a delegacia seriam mortos.
Os cães os advertiram. Quando a comida e a água acabaram, concordaram em negociar. Chegaram a um acordo de adiamento, o que significa pouco. 4 homens de Mustafá foram sentenciados à morte e a sentença pode ser cumprida a qualquer hora. Sangue será vingado com sangue, e só a ameaça antes da execução da sentença já é uma tortura. Depois que Kamal Khan e o irmão mais novo, Wasif Khan, descrevem Mustafá como um criminoso que mata mulheres e crianças e que tem de ser eliminado, Taj Mahal e Bob agradecem e são conduzidos ao portão por 2 meninos com aparência de belas mulheres exóticas. Eles têm grandes flores amarelas no cabelo ondulado e cintura apertada com cintos largos, e olham com intensidade para Tajmir e Bob. Não sabem em quem fixar o olhar, se no ágil e louro Bob ou se no robusto Tajmir com rosto de galã. Cuidado com os homens de Mustafá, eles dizem. Não podem confiar neles. Eles os trairão assim que virarem as costas, e não saiam depois de escurecer, serão roubados. Os 2 viajantes seguem direto até o inimigo. A delegacia de polícia fica a alguns quarteirões da residência do governador, que também funciona como prisão. A delegacia é uma fortaleza com grandes paredes de 1 metro de espessura. Os homens de Mustafá abrem os pesados portões de ferro e eles entram num pátio onde também são recebidos com um delicioso perfume floral. Mas ali não são soldados que têm uniformes marrom escuro, pequenos bonés quadrados e botas presas. Muitos estão com um lenço sobre o nariz e a boca e usam óculos escuros. Não poder ver seu rosto torna-se ainda mais assustador. Tajmir e Bob são levados por estreitas escadas e corredores dentro da fortaleza. Numa sala no fundo do prédio, há Mustafá, como seu inimigo Kamal Khan. Está cercado de homens armados. As armas são as mesmas, as barbas e os olhares também. A foto de Meca na parede é a mesma. A única diferença é que o chefe da polícia está sentado numa cadeira atrás de uma mesa e não no chão. Nem há meninos com flores no cabelo. As únicas flores compõem o buquê da narcisa ou dos narcisos amarelos de plástico na mesa do chefe de polícia. Lírios com ervas fluorescentes, amarelos, vermelhos, verdes. Ao lado, no vaso, está o Alcorão, envolto num tecido verde, e a bandeira afegã em miniatura estão num pequeno suporte.